se rever muito e muito, não é? Oi? A gente vai se rever muito e muito ano que vem. Se Deus quiser. Então, primeiro eu quero agradecer a vocês, a Delacy e a Luciana Carvalho, né? Eu não lembro se eu já conhecia a Luciana, se era da minha época, porque é tanta gente. Na época que a gente andava por lá, a Luciana já estava no núcleo? Só que a Luciana não estava 2000. interno, estava externo. Ela, Ah, ela tá. oferecia a clínica dela para fazer os atendimentos, porque naquela ocasião Ah, ela não podia sair da clínica. E agora, esse ano, ela está conosco conciliando, né? Ela atende na clínica dela e vai fazer o voluntariado lá conosco. que ótimo, Luciana, muito obrigada, viu? Prazer em conhecê-la. Espero Igualmente, eu que agradeço que o a gente convite. Uma alegria. consiga ter bastante contato e estabeleça uma parceria aí com a Vamos sim. medicina e a continuidade do trabalho lá no núcleo, depois dessa pandemia louca que a gente não contava com isso, né, na vida. É Nossa Senhora. verdade. É Então, verdade. gente, rapidinho explicar para vocês. Esse é um projeto de extensão em modo remoto. A Pró-Reitoria de Extensão, desde que estourou a pandemia, para não perder de vista as atividades de extensão, soltava editais para o desenvolvimento de trabalho em modo remoto, em modo de live e outras formas, né, reuniões remotas e tal, de modo que a gente pudesse continuar tendo contato com os alunos e com as questões sociais. Então, ano passado, nós desenvolvemos alguns projetos, mas não tinha a questão do envelhecimento, e neste semestre, novamente, a Proeste soltou esses editais, e aí a gente incluiu a questão do envelhecimento para discutir temas relacionados a esse segmento populacional com os alunos. Então, a gente tem feito uma programação com lives, acho que é a terceira live essa, gente, já nem lembro. Não, é a segunda, né, do A projeto? segunda. É a segunda. Dos outros projetos, a gente já tem a terceira e a quarta. Mas, assim, nós estamos com essa temática, trazendo algumas pessoas até final do ano para contribuir com a sua experiência prática, com as suas reflexões teóricas, que todos temos os dois lados, né? Todos nós que estamos atuando como técnicos, como docentes, e os discentes no processo de aprendizagem que é mútuo. Então, hoje a nossa live vai ser com a Delacy, que é assistente social, ela mesma depois vai se apresentar, mas, gente, os alunos aí, eu e a Delacy trabalhamos na Policlínica Antônio Reis por alguns anos, eu me aposentei dessa policlínica, e além do trabalho na policlínica, nós, ali no São Lázaro, nós também desenvolvemos uma parceria lá no núcleo, onde a Delacy é presidente, ela é fundadora desse núcleo, junto com a professora que já faleceu, já há 20 anos, né, Delacy? Tu vai contar a história do núcleo, depois tu esmiuça melhor. Tá. 20 anos? 19? 20, o núcleo? 21 esse ano nós fizemos. 21, é? Legal. Poxa. Então, aí a gente tem desenvolvido a parte prática de saúde coletiva, e também projeto de extensão no núcleo, dia de semana, e também já realizamos aos sábados, gente, com várias turmas. E aí, o convite, portanto, da Delacy e da Luciana Carvalho é exatamente para colocar essa experiência para vocês. Como é que tem essas experiências de atividade junto à pessoa idosa. Então, no primeiro momento, antes de passar para você, Delacy, eu quero chamar a Lohana. A gente tem feito assim, sempre nas atividades aqui, a gente coloca as alunas para fazer uma falinha, se apresentar, dizer a idade e um pouco por que escolheu estar nesse projeto, entendeu? Aí a Lohana vai fazer isso e depois ela te chama. Boa noite, Lohana. Boa noite a todo mundo. Eu me chamo Lohana, sou estudante de medicina do terceiro período da UFAM, né? Tenho 25 anos. E como a professora Cecília abordou, a gente tem como objetivo do projeto falar um pouco da sociedade que mais cresce nos últimos anos, né? Que são os idosos. E é por esse motivo que eu escolhi fazer parte desse programa,
visto que, como profissional futuramente na área de saúde, também como cidadã, a gente tem o dever de aprender sobre as particularidades ou as peculiaridades do cuidado com o idoso, para que a gente possa promover uma qualidade de vida durante essa fase de senescência, né? Bom, antes de tudo, eu gostaria de apresentar e convidar chamar, né, a nossa primeira convidada para falar um pouco sobre essas experiências do trabalho com os idosos em Manaus, que é a Delacy Gomes Lima Cruz, que é assistente social e presidente da Associação Núcleo de Assistência Professora Tereza Siqueira Tupinambá. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite e espero que todos possam aproveitar esse momento de palestra e, caso tenha dúvida, pode mandar aqui no chat que a gente vai ler ao final para poder sanar essas dúvidas. Então, boa noite a todos, muito grata pelo convite, agradeço imensamente essa contínua parceria, né? Eu sou a Delacy Gomes Lima Cruz, sou assistente social, mas não exerço a função. A função hoje exercida é na enfermagem, como funcionária pública. Como a Cecília falou, nós trabalhamos na Policlínica Antônio Reis, eu sou funcionária pública do Estado e da Prefeitura. No Estado, eu sou professora de Química e Biologia, porque também tenho graduação em Biologia e Química, e atuo hoje já há 18 anos como gerontóloga, porque fiz o curso de gerontologia para trabalhar com o idoso. Em 2000, eu e a professora Tereza Siqueira Tupinambá, a gente vendo muito a vulnerabilidade de algumas pessoas idosas, nos preocupamos, porque a gente sentia de perto a dificuldade de procurar uma assistência médica, de procurar um atendimento psicológico e de ver dia a dia a vulnerabilidade dessas pessoas idosas sem ter muito atendimento social, psicossocial e às vezes médico também. Então a gente entrou numa parceria, eu na época era professora de biologia e a professora Tereza Tupinambá era diretora da escola a qual eu trabalhava, que era Estelita Tapajós, que fica localizado no bairro de Educandos. E aí eu tinha terminado o curso de serviço social. A minha cunhada, que era a mestra, professora Meirijane, já falecida, por sinal, nesse Covid, ela me incentivou a fazer o curso de gerontologia. Eu sou da terceira turma de gerontologia da UFAM, com a professora Puga, e aí, depois disso, a gente viu a necessidade de criar um grupo de convivência dentro do Educandos. A princípio, foi bastante dificultoso, porque a pessoa idosa não era vista dentro de um lado holístico, como hoje, na atualidade, né? E aí a gente formou o grupo de terceira idade e diante desse grupo a gente já montou uma associação que depois de 3 anos montado o grupo, a professora Tereza falece e aí eu assumo completamente o grupo com 3 ex-alunos meus de ensino médio. E a gente deu continuidade com mais pessoas se chegando como voluntariado, e hoje o núcleo já existe há 21 anos, onde o objetivo maior é a gente resgatar a autoestima do idoso, oferecer para ele que está na vulnerabilidade um atendimento mais humanizado, com propriedade de que ele mesmo passe a ser o dominador das vontades dele, né? Até então a gente via muito idosos em depressão dentro de casa, não fazendo nenhum tipo de atividade, muitos deles sendo maltratados pela própria família. E aí a gente foi juntando um grupo de voluntariados, aonde o Guaranei Tupinambá, que era um dos médicos, né, se preocupou em trazer vários tipos de profissionais interdisciplinares que poderiam contribuir com a gente. E hoje nós temos no núcleo fisioterapia, acupunturista, massoterapia,
gerontólogos, terapêuticos holísticos, médicos, assistente social, psicólogos, enfim. E temos também pedagogos, porque a gente, desde o ano passado, a gente começou a ver a necessidade de fazer com que alguns idosos realizassem seu maior sonho, que era aprender a fazer seu nome. E hoje a gente tem esse grupo de oficina de alfabetização para idosos. O núcleo funciona na Avenida Leopoldo Pérez, 542, é uma sede provisória, porque o prédio onde ocupamos é um prédio cedido pelo governo do estado. Literalmente era uma delegacia lá que foi desativado. Quando nós solicitamos como comunidade, esse prédio estava completamente desfiorado. Fomos nós que, através de bingos, doações, conseguimos fazer uma reforma, onde hoje a reforma está bem maior. Por quê? Porque, além dos nossos voluntariados de dentro do núcleo, a gente conta com familiares de idosos que nos ajudam nessa parte de doação. E outros projetos que a gente acaba recebendo uma quantia que nos dá a possibilidade da gente custear todo esse trabalho. A gente, com essa parceria da Cecília, né, do projeto de extensão da UFAM, com os alunos de medicina, nós chegamos à conclusão que a gente precisaria de oficinas de memória, porque as atividades direcionadas que os alunos de medicina levavam para os idosos eram atividades que realmente aumentavam a autoestima deles lá, que estavam realizando e que acompanhavam a realização. E aí a gente, desde o ano passado, mesmo com a pandemia, através de lives, a gente começou a fazer a oficina de memória, com atividades direcionadas como a extensão fazia. Enfim, o núcleo hoje é um pouco de lar para o idoso, né? Nós temos idoso que vai para lá de manhã, faz as atividades, acaba ficando por lá, porque em casa a solidão para ele é bem maior, né? Devido aos filhos trabalharem fora. Alguns idosos ficaram viúvos na pandemia e aí eles acabam ficando no núcleo o dia todo. Quando é de tardezinha, eles vão para casa para poder ter o descanso da noite. Às vezes a gente diz que é um trabalho desafiador, porque como não tem vínculo político nenhum, como não tem vínculo com o Estado e nem com a prefeitura, a gente se desdobra atrás de doações. Além de 65 idosos que hoje estão ativos no núcleo, que são aqueles que vão ao núcleo, participam dos atendimentos, participam das atividades, nós temos 20 idosos acamados, que são idosos que não têm como irem até o núcleo, e 2 vezes por mês a gente realiza a visita domiciliar. Nessa visita domiciliar, a gente detecta, né, que o idoso precisa de uma fisioterapia. E aí a gente tem a fisioterapeuta que pode ir até a residência do idoso, fazer algumas orientações aos familiares de idosos, e assim sucessivamente com todos os outros profissionais. Hoje, a gente conta com 4 médicos voluntariados. Cada um deles vão 1 vez por mês ao núcleo fazer atendimento e nos dão a assistência, muitas das vezes, dentro dos pronto-socorros de Manaus. Porque uma das maiores dificuldades hoje que a gente encontra na cidade de Manaus é não ter um hospital específico, gerontológico, propriamente para o idoso, né? Aí o idoso acaba indo para o 28 de agosto, para esses outros hospitais, que muitas vezes mexe muito mais com o emocional e só piora o estado de saúde. Mas, enfim, eu estou aqui para responder algumas perguntas que vocês quiserem fazer, algum tipo de questionamento, e aí dizer para vocês que
nesses 21 anos de núcleo, tudo que tem vindo, a gente diz que vem da graça divina e que a gente acaba sendo trabalhadores de Jesus, porque muitos idosos dizem, né, que quando foram para o núcleo, acabaram tendo uma continuidade de vida, porque já não existia mais sonho, não existia mais perspectiva nenhuma de que a vida deles pudessem ser um pouquinho melhor. Os meninos, os alunos, né, os acadêmicos de medicina que estiveram lá conosco, hoje ainda fazem parte do nosso grupo, aparecem lá de vez em quando com doações de fraldas, de cesta básica, ou vão visitar o núcleo. E isso torna também a convivência um pouco melhor. Mesmo depois que passa o projeto, fica essa amizade. Então, é isso. Adelaci? Oi? Durante essa pandemia, o núcleo parou, ficou fechado? Como é que ficou a situação dos idosos? Durante a pandemia toda, nós ficamos dando assistência para eles, como nós estamos hoje aqui. Cada 2 dias na semana, um profissional era responsabilizado para que a gente fizesse esses grupos, né, pelo Meet, para que a gente pudesse conversar um pouco com eles. E a própria família começou a incentivá-los a ter esse contato com as redes sociais, né? E quando não, eles ligavam para a gente, né, para que a gente pudesse conversar com o idoso, porque o idoso estava, principalmente o nosso grupo os nossos grupos especiais, que a gente chama, que são as nossas idosas que fazem as terapias de depressão. Então, principalmente esses grupos, a gente tinha uma preocupação maior de 2 em 2 dias, fazer uma ligação, fazer uma chamada de vídeo, e dessa maneira a gente ia tentando contornar. Não tivemos muitas perdas durante as 2 pandemias, 2 processos de pandemia. Nós tivemos perdas de 2 idosos só, a doutora Juliana, mais o doutor Alexandre, eles ficaram dando o tempo todo assistência nos nossos grupos, que nós temos grupos de WhatsApp, e aí, diante disso, a gente teve como contornar. O núcleo era aberto uma vez só na semana para casos específicos, mesmo que tinha que fazer atendimento lá dentro. Como? Nós tivemos alguns idosos com falta de ar, nós tivemos a possibilidade de termos 3 balas de oxigênio lá, e aí tivemos, tipo, um final de semana, tivemos 3 idosos lá com a gente, que foi aquela época que não estavam recebendo idosos nenhum e pronto-socorro nenhum. E eu, como parte da enfermagem, mais 3 colegas que trabalhavam no João Lúcio, ficamos disponíveis dentro do núcleo, prestando assistência a esses 3 idosos, que eram idosos que moravam muito lá na Baixada, como a gente chama, né? Que são becos assim, muito intensos, com dificuldade para, se fosse muito necessário, ir uma ambulância para buscá-los. Durante a pandemia, vale lembrar também que eu fiquei à disposição 6 meses para ficar somente no trabalho no núcleo. A Prefeitura de Manaus, com uma solicitação, me deixou à disposição 6 meses para que eu ficasse diretamente com o núcleo, fazendo parte do núcleo mesmo como funcionária. Então, é isso. Então, a gente pode, então, a Adelaci não vai querer que faça aquela apresentação ou vai ser na fala da Luciana? Não, eu gostaria que passasse só a fachada para eles conhecerem, né? Passando para que eu possa falar um pouco sobre essas nossas fachadas aí, por exemplo, onde fica então vai localizada. Passando, Jéssica, por favor. Aí ela vai falando. Então, aí é onde fica o nosso núcleo. Na fachada do núcleo, a gente ganhou essas 2 placas com fotos nossas de idosos que participam e de idosos que já participaram
e faleceram, né? Então, toda a comunidade conhece o nosso núcleo como o núcleo dos idosos, porque aparecem as fotos dos idosos que participam e dos que já não participam mais hoje. Toda Manaus, toda a cidade de Manaus, quando a gente fala Grupo Protetores da Vida, as pessoas comentam, é lá naquele prédio que tem as fotos dos idosos que já foram de lá e os que já participam. E aí eu digo, é verdade, é esse mesmo. Aí é todo o nosso grupo, né, de voluntariado na frente do núcleo. Os nossos voluntariados são os próprios idosos, que a gente faz com que eles sejam protagonistas da própria história um do outro, né? Elas que hoje fazem o nosso lanche, elas hoje ficam preocupadas de quantos pacientes, por exemplo, a gente coloca 3 para serem secretárias da doutora Juliana no dia do atendimento. A gente acaba dando função para idosos que se encontram inútil, né? Se sentindo inútil. E isso para a gente é de extrema importância para que a autoestima deles esteja sempre legal. Por isso que eu gosto de mostrar essa foto. Essa outra aí foi essa agora dos humanos que a gente teve, uma capacitação, porque o núcleo também oferece capacitação aos voluntários, né? E todo ano nós temos essa capacitação dentro da gerontologia para a gente aprender mais sobre a vivência do idoso, como que a gente precisa estar cuidando do idoso e o que é de extrema importância, saber que nós somos um país de idosos. Aí a nossa sala de fisioterapia, depois a Luciana pode falar um pouquinho mais, né, sobre atendimento da fisioterapia que é oferecido lá no núcleo. Nós temos uma sala exclusiva de fisioterapia, equipada também. Essa aí é a Hanna, né, que é uma aluna de fisioterapia, que hoje já é voluntária junto com a doutora Luciana. Então é isso, Cecília. Então, obrigada, Delacy. A gente vai, então, dar continuidade, chamando E fica aí o convite para que vocês possam conhecer o núcleo, para que vocês possam ir tomar um café lá com a gente. Hoje, o núcleo está funcionando somente segunda tarde, que a gente chama de papoterapia, onde a gente faz uma conversa, uma roda de conversa. Terça-feira com atendimento de manhã e à tarde, quinta-feira com atendimento de manhã e à tarde, e sexta-feira somente à tarde. E no sábado, funciona um sábado sim, um sábado não, com os atendimentos médicos. Gratidão a todos, sintam-se todos abraçados e acolhidos pela nossa casa, Núcleo de Assistência, professora Tereza Siqueira Tupinambá. Você pode ficar para ouvir a fala da Juliana e depois para as perguntas? Eu vou ficar até o final. Tá bom. Obrigada, Delacy. Então, agora eu quero passar a palavra para o Gerocílio, que é aluno de medicina, vai se apresentar e depois chamar a próxima palestrante, que é a doutora Luciana Carvalho. É com você, Gerocílio. O microfone está desligado. Pronto. Está ligado? Todos estão escutando? Sim, agora sim. Olá, boa noite a todos. Sou o aluno Gerocílio Roberto Simões, sou acadêmico de medicina da FAMetro, então veio fazer parte do projeto de extensão da UFAM em relação a envelhecimentos, em relação a idosos, onde vamos sempre buscar melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos, onde sabemos que eles apresentam múltiplas comorbidades, a maioria dos nossos idosos
têm mais de 2 ou 3 doenças crônicas e também eles, aliás, apesar disso, eles continuam fazendo muitos polifarmácias por conta próprias, né? Então, vamos sempre buscar prevenção e tratamento das doenças. E vou trazer para vocês a nossa professora Luciana Carvalho. Luciana, está aí? Estou sim, boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Seja bem-vinda ao nosso grupo de projeto de extensão. Obrigada. Agora é com você, dando a sua palavra. Ok. Obrigada, Gerolício. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, quero agradecer o convite e dizer que é uma alegria poder estar contribuindo. E espero contribuir realmente de alguma maneira. Para mim é um prazer, uma alegria poder falar um pouco da minha experiência com o idoso. Antes de qualquer coisa, quero me apresentar. Sou fisioterapeuta há 13 anos. Sou especialista em fisioterapia gerontológica, fisioterapia ortopédica traumatológica e também sou acupunturista, dentre outros cursos de extensão. Então, vamos nos ater aqui à nossa parte de gerontologia. É importante salientar, né, que é uma alegria estar fazendo parte do grupo de voluntariado, junto com a professora Delacy, no núcleo de assistência ao idoso, onde ali nós estamos prestando um serviço de atendimento para o idoso e também para os familiares de idosos. Acredito que ela esqueceu ou em algum momento não falou, mas ali no núcleo de assistência, além de nós oferecermos o atendimento ao idoso, a gente também estende esses atendimentos aos familiares que necessitam de atendimento. Hoje, o nosso principal objetivo com o idoso, de uma maneira mais sucinta, é poder avaliar. Eu sempre, quanto profissional, falo a importância de uma avaliação do idoso na sua individualidade. Todo idoso, ele existe um processo. Existe um processo em que ele entra de senescência, que é o envelhecimento natural, e de senilidade, que é o envelhecimento patológico. Então, existem características da senescência e senilidade que precisam ser tratadas. E quando nós fazemos uma avaliação desse idoso, a gente consegue direcionar uma melhor abordagem. Como falamos, o núcleo de assistência tem uma equipe multidisciplinar. Quando nós conseguimos avaliar esse idoso com o objetivo de melhorar sua qualidade de vida, ou muito mesmo de prevenir algum dano, ou de restaurar essa funcionalidade, a gente consegue também verificar junto se existe realmente a necessidade de levá-los a outros ramos, às outras áreas, para que a gente possa melhorar ele como um todo. Não somente na sua função, né, mas também na sua parte psicossocial, na sua parte familiar. Então, a gente consegue direcionar esse idoso como um todo. Nós, fazendo parte da área da saúde, porque vocês sendo estudantes, já podemos dizer que somos colegas, né, e temos um objetivo em comum, que é melhorar a qualidade de vida do idoso. Eu acredito que por isso vocês fazem parte desse projeto. Nós precisamos entender que o idoso hoje, ele não é mais aquele idoso que não sai mais de casa. Hoje o idoso, ele é um idoso que a maioria deles que busca uma qualidade de vida e até busca uma independência. Mas nós sabemos que existem patologias e existem também alguns quadros que são da senescência. Então, quanto profissionais gerontólogos, nós podemos o quê? Melhorar essa qualidade. Como fisioterapeuta, trazer de volta, né, a função. Muitos dos idosos faz parte do processo de envelhecimento, a perda de equilíbrio, algumas perdas de coordenação, e nós podemos avaliar e tratar. Senilidade, algumas doenças que são de características idosas, como as artroses, né, as artrites, então a osteoporose, nós podemos também tratar e avaliar com fortalecimentos de musculatura, trazendo trabalhos, né, específicos para que esse idoso tenha uma qualidade de vida. Eu sempre, quando vou falar do idoso e trazer a função ao idoso, melhorar sua funcionalidade, eu sempre falo da qualidade de vida dentro de casa. Nós sabemos que a maioria dos acidentes que acontecem com o idoso, estatisticamente é comprovado que acontecem dentro de sua residência.
Então, quando nós estamos ali com o idoso, nós podemos orientá-lo como ele pode adaptar a sua residência para que os acidentes não aconteçam. A maioria dos quadros de fratura de quadril, né, fratura de fêmur, acontecem por uma queda, por um tapete colocado numa entrada e saída de casa. Então, quanto profissionais, nós podemos também orientar para que essa qualidade de vida não venha se perder ao longo dos anos. O idoso hoje, ele já busca uma qualidade de vida. Antigamente, nós tínhamos que levar até o idoso e, às vezes, até convencê-lo a sair de casa, porque muitos tinham que quebrar tabu. Há 21 anos atrás, quando o grupo foi criado, eu ainda era acadêmica de fisioterapia. E cheguei a participar porque, desde muito cedo, né, fui inserida nesse processo, porque a professora dela se citou o nome da professora Merijane, então também foi a pessoa que me inspirou, a minha mãe, era gerontóloga, então eu sempre fui inserida nesse meio. Então, na época que criou-se o núcleo, né, eu servi ali como uma acadêmica e pude verificar as barreiras que nós tínhamos, né, que derrubar para trazer o idoso para fora de casa, para fazer com que o idoso pudesse vestir uma bermuda, né, para que o idoso pudesse colocar um tênis. Antigamente, há 20 anos atrás, tinha esse tabu. Hoje, nós já podemos ver pelas ruas idosos caminhando, idosos de bermuda, né? Hoje já é mais comum, até porque a nossa população é uma população que está idosa, né? E nós percebemos que a qualidade de vida tem melhorado. E isso deve-se também à procura do idoso à saúde, mas também aos profissionais que hoje querem buscar meios para que possam melhorar a qualidade de vida. E como fisioterapeuta, o principal objetivo que eu posso colocar aqui como gerontóloga, né? O principal objetivo nosso é restaurar também e preservar a funcionalidade desse idoso, a fim de que ele tenha uma boa qualidade de vida. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, não vou me estender, mas quero dizer que eu estou à disposição, né, para que possa somar com vocês e também para que vocês possam somar comigo, porque conhecimento é compartilhado, tá bom? E é isso. Eu tenho uma dúvida, mais no geral, assim, para você, Luciana, para a Delacy. Bom, quais que são, basicamente, as estratégias que as pessoas que convivem com os idosos, eles podem realizar para poder manter essa saúde para esses idosos, sem que eles se sintam numa situação de serem menos capazes, porque, como a gente sabe, tem idoso que acaba sentindo que não tem função, que não é capaz, através de um auxílio, de uma ajuda de um familiar. Como que a gente pode trabalhar isso? Então, posso responder, professora? Verdade. Então, eu sempre falo com os colegas e comento que nós não devemos infantilizar o idoso. O idoso, ele é idoso, né? Então, nós não temos que infantilizá-lo. Nós temos que gerar independência. Se ele se sente capaz de fazer, deixe-o fazer. Muitas das vezes o idoso ele quer ir ao supermercado e os filhos não querem deixá-lo ir. Então, a orientação é, se ele quer ir ao supermercado, acompanhe. Se você não sente a segurança de deixá-lo ir sozinho, então fale, ok, eu vou com o senhor, né? Deixá-lo ser independente. Então, não infantilizar o idoso é muito importante. Porque, assim, eu sempre falo que quando nós vamos receber uma criança, nós preparamos o quarto, nós preparamos o enxoval, nós preparamos tudo. Mas ninguém prepara para ser idoso. E nós precisamos mudar essa cultura, nós precisamos nos preparar, né, já quanto jovens, para nós recebermos a nossa senescência. É um processo natural. Então, nós precisamos também fazer com que o idoso seja independente. E isso é um tabu que se quebra, porque a maioria dos familiares
infantilizam o idoso. Eu acredito que vocês já ouviram, né, essa história. O idoso parece uma criança, voltou a ser criança. Mas não, né? O idoso, ele é idoso e está em um processo de envelhecimento, e isso é natural. Obrigada. Só para acrescentar aí, a Luciana citou uma coisa que é muito trabalhada dentro do núcleo, que é o atendimento também aos familiares. A gente busca fazer esse acompanhamento aos familiares através das nossas palestras educativas humanizadas que a gente tem uma vez por mês, onde é solicitado do idoso que traga um familiar para fazer parte dessas palestras e assim ele poder ser orientado, né, quanto a essa realidade de ser idoso, de como... eu lembro que agora na Semana do Idoso, em setembro, a doutora Luciana, como fisioterapeuta, fez a palestra sobre as quedas, muitas quedas que acontecem no domicílio e por quê. E aí um dos filhos perguntaram para mim assim, professora Delacy, se essa palestra fosse estendida à cidade de Manaus, as quedas iam diminuir, a senhora não acha? Então, assim, a gente busca parceria com as famílias, com os filhos que moram com o idoso e fazer com que o idoso se sinta útil. Isso a gente não pode deixar esquecer, porque senão vem a depressão, vem a ansiedade. No núcleo também a gente oferece as oficinas de artesanato para que ele também possa ter como ganhar seu dinheirinho extra. Hoje nós temos uma vez por mês na frente do núcleo, como a gente é localizado na avenida principal do Educandos, que é uma avenida comercial, o grupo de terceira idade colocando em exposição o que eles fazem de artesanato, de guloseimas, para terem o seu dinheirinho próprio, ainda que seja aposentado ou não, ter um ganho. Isso para eles é muito legal, a autoestima vai lá para cima e diminui um pouco mais a ansiedade. A Delacy e Luciana, eu tenho uma pergunta. Depois dessa pandemia, com todas essas questões de isolamento social, de muito medo de adoecer, de ter Covid, que outras abordagens vocês acham que agora passam a ser necessárias, diferentes de antes da pandemia, assim? Tem novidade, assim, que a gente possa contribuir mais, que a medicina, a enfermagem, os outros profissionais de saúde devam trabalhar? E eu estou pensando já essa pergunta, já na atividade que a gente tem, né, que a gente já articulou pelo menos com a Delacy, eu já conversei, no dia 7 de dezembro, que a gente pretende encerrar esse projeto com uma pequena ação lá, já com uma retomada nossa no núcleo. Então, que sugestões que vocês dão para a gente desenvolver no dia 7 e o que tem de novidade que apareceu depois dessa pandemia que a gente possa ajudar? Você quer responder, Luciana? Depois eu falo um pouco mais. Pode ser. Primeiro, nós estamos com as conversas, né? A maioria dos idosos, eles sofreram abalos psicológicos por conta de ficar mesmo em casa ali e por serem ali um alvo, o principal alvo dessa doença. Então, é como se eles estivessem sendo taxados aqueles que vão morrer a qualquer momento, né? E isso gerou esse abalo emocional. E eu até digo que alguns dos idosos até não criaram tanta resistência em retorno às atividades, porque sempre no núcleo existiu todo o cuidado referente à imunização, né? De não sair realmente de casa enquanto não se tivesse imunizado. Por isso não se houveram tantas perdas. Mas as rodas de conversa, né? O papo terapia, ela tem sido essencial. As orientações com os familiares também foi muito legal e importante. Então, assim, isso foram coisas que foram criadas para que o idoso pudesse psicologicamente não ficar abalado, porque eu acredito que durante a pandemia
o abalo emocional foi uma das principais causas, né, ali do idoso se debilitar. Então, nós focamos nisso por não conseguir ter um contato físico com eles no momento. Então, a assistência psicológica foi importante nesse momento. Foi uma das atividades no núcleo que não pararam em momento nenhum. A outra atividade que a gente começou a colocar mais intensa dentro do núcleo foi os saraus. A gente mobilizou para fazer o sarau. Hoje a gente faz um vídeo de importância da vida, de estar sempre de alto astral, para que a imunidade também esteja nas alturas. E nas papoterapias, sempre depois da papoterapia, tem um sarauzinho. E isso a gente sabe que acaba deixando eles bastante felizes. Que bacana. Lembra do sarau que a gente realizou lá com a professora da pedagogia, de poesias? Lembramos. Foi bem legal. Lembramos. Inclusive, tem um dos alunos da primeira turma do projeto que esteve conosco, que é um dos que vai sempre nos auxiliar com violão. Ele vai com violão, a gente passa primeiro os slides de motivação, a gente passa uns 10 slides de motivação, e aí, logo em seguida, a gente já começa o sarau. Isso é muito legal. Uhum. Muito bacana mesmo. E aí, gente, vocês têm perguntas? Tem alguma dúvida, alguma questão para ser colocada? Gerocílio, Lohana, Sem Diana, dúvidas, vejam. Eu não tenho dúvida não, professora. É só agradecer mesmo a Luciana e a Delacy por ter atendido o nosso pedido, por ser nossos convidados na palestra. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e perguntar aqui. E não precisa ser dúvida, alguma abordagem, alguma questão que queira destacar sobre o envelhecimento, sobre a intervenção. A gente está aqui para também receber sugestão. E vai ser um prazer muito grande a gente poder estar com vocês no dia 7. Eles já estão perguntando o tempo todo. Que legal. Estaremos lá, se Deus quiser. Nenhuma pergunta, gente? Cecília, eu queria pedir um favor. Pois não. É assim, eu queria que, como os meninos fazem muitas coisas bonitas aí, um convitezinho do dia 7, vindo de vocês, para que a gente estasse num grupo para eles, que eu fiquei de sábado agora. Sábado agora nós temos uma mobilização com relação ao Novembro Azul. E eu fiquei de postar para eles o convite, né? Que eu falei, li aquela mensagem que você mandou e fiquei de postar o convitezinho para eles. Você sabe que para eles tudo é de muita expectativa. E a primeira coisa que perguntaram, Cecília, vai ter música para dançar? Aí eu digo, porque aquela última foi muito legal, não foi? Aí tu queres que a gente faça um convite, que a gente coloque, a gente mande para ti, para divulgar? É isso, Delacy? Um convitezinho? Acho que ela... Para a gente divulgar. Sim. Tá bom, a gente vai providenciar, sim. Tá. E vamos pensar, gente, uma programação bem bacana para o dia 7, para além do lanche, que abordagem a gente vai fazer, que mensagem a gente vai levar. E a Delacy, a gente manda o convite o mais breve possível e a gente conta com vocês para articular o maior número de idosos possível que participa do núcleo, né? Sim, sim. A gente está com o auditório maior, você vai se surpreender quando vê. Que ótimo. Eu vi algumas coisas lá que postaram no grupo. Exatamente, estamos com o distanciamento dentro do auditório. É uma coisa também que a gente
foi das associações de idosos bastante elogiada, que foi a questão do distanciamento, de como nós fizemos dentro do auditório. Nós marcamos para 1h30 da tarde, que eles já começassem a chegar no núcleo, tá? Tá bom. E aí, se vocês quiserem ir também 1 hora mais cedo para arrumar alguma coisa, já vão encontrar algumas coisas arrumadas, mas da maneira de vocês podem modificar. Certo. Tá bom? A gente vai estar Tá lá bom. assim, para dar essa força e junto a gente poder contribuir. Maravilha. A gente vai fazer o melhor que a gente puder, né, gente? Mais uma vez, gratidão. Nós que agradecemos, viu? Quero agradecer a Delacy, que já é parceira de muitos anos. Logo que eu trabalhava lá, ela sempre dizia, né, Delacy, quando é que vai levar o pessoal da medicina lá? Aí quando eu disse o número de alunos, que era 20, 25, ela, ai meu Deus, o espaço é muito pequeno, vamos ver se vai dar certo. E acabou que deu, né? Foi bem legal. Graças a Deus. Eu participei, professora, lá no núcleo, no primeiro período, com a senhora. E foi muito proveitoso eu não lá. lembro. Olha só, eu acho que já é isso aqui, faz eu esquecer, viu? Já acabo deletando algumas informações, desculpa, porque é muito aluno e eu não lembro. Mas tu participaste, foi? Foi. E foi muito proveitoso, que eles entram nas atividades, eles conversam com a gente, trocam experiências. A gente está ali para ensinar, mas a gente acaba saindo aprendendo muito mais com eles. Exatamente. Ótimo. Então, você que já participou vai ficar aí comandando aí a organização do evento do dia 7. Você que já conhece um pouco lá o perfil dos idosos. Tá bom? Posso tentar. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada, viu? A Delacy, Luciana. Eu acho que apesar dos percalços e do pouco tempo que é uma live, mas a gente conseguiu assim partilhar, né, alguma experiência, e eu espero que vocês, alunos e alunas, tenham tirado proveito, porque eu penso assim, cada vez que a gente ouve alguém, uma pessoa que tem experiência com alguma coisa e com pessoas, com ações que só vêm trazer melhoria para a vida das pessoas, a gente cresce muito. E eu acho que hoje foi mais uma oportunidade de crescimento. A gente vive um mundo tão duro, tão violento, tão marcado pelo individualismo, pelo ter mais, o querer mais só para si. Então, esse mundo está carente de voluntariado, não substituindo relações trabalhistas, não é isso que eu estou dizendo, mas do fazer o bem aos outros, do reservar um tempo para se doar para o outro, de se preocupar com o outro. E a medicina, quem faz medicina, escolhe trabalhar com vida, né? Escolhe trazer vida. E é muito importante que momentos como esse, na vida de vocês, ao longo da jornada de vocês, da vida acadêmica e depois do exercício profissional, vocês tenham sempre isso em mente, né? Vocês optaram em dar vida para as pessoas, em salvar vidas, em curar, em entender o processo saúde e doença, o processo de envelhecimento e buscar alternativas de vida, sempre vida. E discutir a questão do envelhecimento e alternativas de trabalho junto à pessoa idosa são atitudes fundamentais, até porque hoje vocês são muito jovens, mas se Deus quiser, um dia serão muito velhos. Porque é só mesmo se morrer cedo, é que não fica velho. Mas a velhice chega. Então, hoje vocês estão discutindo o futuro de vocês, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, chegarão a 70, 80, 90 anos, a expectativa de vida melhorou, apesar dos percalços. Então, essa preocupação que vocês estão tendo hoje, sendo tão jovens, não esqueçam, é uma preocupação também com a trajetória de vida de vocês. Então, quando, por exemplo, a gente em casa ensina uma criança a respeitar um idoso, a dar lugar no ônibus, a respeitar a autoridade da pessoa idosa, a gente está ensinando aquele filho, no futuro, a nos respeitar, a cuidar da gente na velhice. É o exemplo de vida
é a preocupação que a gente manifesta com os outros, que os filhos observam e também vão levar para a vida. Eu penso assim. Então, por exemplo, quem abandona um animal na rua, joga um animal na rua, de qualquer jeito, um cachorro, um gato, para mim, quem faz isso com um animal, faz com uma pessoa, né? Aí ela não pensa que um dia ela vai estar velha. Tem gente que bota animal velho na rua. O animal não serve mais para aquela pessoa, ela acha que não toma mais conta direito da casa, joga aí. Ela está dando uma lição para o filho dela, que quando ela estiver velha, ela não presta mais também. Não tem mais nenhuma função na vida dele, ele pode botar num asilo, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. A questão do envelhecimento é uma realidade para a vida de qualquer pessoa, seja ela pobre ou rica, preta ou branca, de partido político diferenciado ou de nenhum. Todos nós pretendemos envelhecer, a não ser as pessoas que querem se suicidar, que querem morrer cedo. Mas todos nós somos chamados a um envelhecimento saudável e com qualidade. Então, a discussão de temas relacionados a esse nosso futuro é fundamental. Não sei se vocês, Adelaci e Luciana, querem ainda tecer algumas considerações, e aí a gente encerra. Eu passo a palavra para vocês e agradeço mais uma vez esse momento tão precioso que a gente teve. Obrigada. Sim, professora, eu quero agradecer, né, o convite. Muito obrigada, gratidão mesmo pela oportunidade. É uma alegria poder estar com vocês e acrescentar o que a senhora estava colocando, né? Respeite o idoso, que um dia você há de contar com esse respeito. E quando eu ouvi essa frase há muito tempo atrás, eu levo ela comigo, porque é o nosso futuro. Então, respeitar o idoso, um dia nós iremos contar também com esse respeito. Gratidão a todos, estou à disposição e nos encontramos em breve, viu? Um abraço. Cecília, infelizmente, tudo que você falou é real, é verdadeiro, e a gente agradece mais uma vez essa parceria, esse convite. Nos encontraremos lá dia 7 e a gente vai continuar com essa parceria até seus cabelos ficarem bem branquinhos, tá bom? Tu não vai se aposentar agora tão cedo da UFAM. Um abraço a todos os alunos, a gente vai estar lá com vocês e sintam-se já participantes e voluntários da casa. Deus abençoe a todos, boa noite. Amém, obrigada. Boa noite. Boa noite.